Sabe, a gente vive em um mundo que adora colocar rótulo nas coisas. É imparável, imbatível. Palavras grandes assim que soam como se fosse um mantra para quem quer ser rei da montanha. Mas vamos ser sinceros aqui. O que realmente significa? O imparável é imbatível. É mesmo? É quase poético, né? Como se a gente estivesse em um filme épico, de capa, espada e tudo, sabe? Mas na vida real, o imparável não tem glamour, não tem trilha sonora. É somente persistência crua e nua. Pense no imparável, aquele que não se deixa abater por nada. É como se uma marreta batesse contra uma parede e ela vai batendo, 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 até que vai quebrando, esfarelando, até o fim. Mas será que isso o torna realmente imbatível? Ou será que só mostra que nós somos obcecados por não desistir? Mesmo quando talvez a gente devesse parar e pensar. Ser imparável é uma forma de cegueira, será? Ou uma desculpa para não encarar os nossos próprios limites? E se o imparável ele fosse, na verdade, aquele que sabe quando parar, quando recuar, quando jogar a toalha e dizer não? Mas ele diz para si mesmo todos os dias, hoje não. Porque, vamos lá, ser imbatível não é apenas sobre não perder. É sobre saber escolher as suas batalhas. É sobre entender que às vezes a vitória está em reconhecer que não vale a pena. Que o verdadeiro poder não está em ser imparável, mas de ser inteligente o suficiente para entender a diferença. Ser imparável pode ser um fardo, uma maldição disfarçada de virtude, talvez. Porque o imparável ele nunca para de ir para respirar. Ele nunca para refletir. Ele nunca para perceber que talvez a vitória que ele tanto busca já está na sua frente. Mas ele está ocupado demais esmagando qualquer coisa que esteja no caminho de nada. O imbatível, por outro lado, é aquele que já entendeu que a verdadeira invencibilidade não está na sua força bruta, mas está na sabedoria de saber a hora certa de agir e a hora certa de recuar. No fundo, o imparável e o imbatível são os dois lados de uma moeda, talvez. Um se move incessantemente, o outro escolhe os seus movimentos com cuidado. A questão é, em qual deles você quer se tornar? Ou qual desses dois papéis você está participando, ou vestindo essa máscara? O que bate a cabeça na parede até quebrá-la? Ou o que encontra a porta e abre com um sorriso? No final das contas, o imparável ele pode até ser imbatível. Mas a que custo? Veja, o imparável, aclamado como o herói da persistência, ele pode ser visto como uma máquina. Ele avança, segue em frente, ele não olha para trás. Mas o que acontece quando a máquina se depara com uma parede que ele não pode atravessar? Ele continua batendo, porque afinal é isto que ele faz, né? Mas se essa parede não for para ser destruída, e se for um obstáculo para lembrar que nem todas as batalhas valem a pena ser lutadas? O imparável não pensa nisso. Ele só quer passar, ele só quer continuar. O imbatível, por outro lado, talvez tenha compreendido uma verdade que o imparável ignora. Nem todo obstáculo está ali para ser vencido. Alguns estão ali para ensinar, simplesmente ensinar. O imbatível ele não se define pela quantidade de vitórias, mas pela qualidade delas. Ele entende que a vida não é uma corrida para ver quem pode esmagar mais barreiras. Não. Na verdade, é mais como um jogo de xadrez, sabe? Onde a vitória nem sempre é sobre avançar, mas sempre é sobre antecipar, sobre planejar, sobre escolher quando atacar e quando se defender. O imparável, ele vive na ilusão de que a força bruta é a resposta para tudo. Mas e se, ao tentar ser imbatível, ele estiver, na verdade, perdendo a essência do jogo? O imbatível sabe que o jogo não é sobre ser mais forte, mas é sobre ser mais sábio. Às vezes o verdadeiro poder reside exatamente na sutileza, na arte de se mover sem ser percebido, de avançar sem alarde. Ele não precisa esmagar a parede, talvez ele apenas encontre uma chave, encontre uma porta, ou simplesmente ele decida que o caminho para onde a parede leva não é o que ele quer seguir. Esse é o problema do imparável. Ele se torna escravo do seu próprio movimento. Ele não para pensar, ele não para refletir, ele não para pensar sobre o motivo de sua marcha incessante. E é aí que o imbatível tem vantagem. O imbatível, na verdade, é livre porque ele escolhe onde gastar sua energia. Ele escolhe verdadeiramente onde ele vai lutar, ou onde simplesmente ele vai parar e vai observar. Ele não é movido pela necessidade de provar algo a si mesmo, ou a outra pessoa, ou a quem quer que seja. Não.
Ele sabe quem ele realmente é, as batalhas que ele deve lutar, sabe? Os obstáculos que vale a pena serem encarados. Ele já entendeu, na verdade, que a verdadeira força não está em nunca parar. Pelo contrário, ele sabe quando parar, quando desistir e quando mudar de direção, quando mudar o foco, quando mudar de estratégia. E talvez seja isso que a frase realmente quer dizer, sabe? O imparável é imbatível porque, ao final, ele se torna algo mais. Ele transcende a necessidade de ser imparável. E ao fazer isso, ele encontra a verdadeira invencibilidade. A invencibilidade da paz de espírito, a invencibilidade da compreensão de que não se trata de ganhar todas as batalhas, mas de viver para lutar a batalha certa, na hora certa e pelo motivo certo. Veja, quem realmente é imbatível? Talvez seja aquele que já não precisa provar nada para ninguém. Aquele que compreende que a vitória, no final das contas, é uma questão de perspectiva. Que às vezes a maior vitória é simplesmente saber quando não lutar. Que a verdadeira invencibilidade não está, talvez, em chegar em primeiro lugar. Talvez esteja simplesmente em chegar. Às vezes a maior vitória é simplesmente saber quando não lutar. Às vezes ele sabe que a verdadeira invencibilidade não está em ser imparável, mas de ser pleno, de estar em paz com suas escolhas, em compreender que o jogo nunca foi sobre destruir paredes, mas sobre entender o que realmente importa. Veja, eu vou ser extremamente direto e claro aqui. Afinal das contas, ninguém precisa de meias palavras. O tal do imparável é aquele valentão que nunca aprendeu a diferença entre ser forte e ser esperto. Ele está tão preocupado tentando esmagar todo mundo ao seu redor que esquece o básico. A força bruta sem direção é só desperdício de energia. É como ver um touro investindo contra uma cerca enquanto o portão está aberto logo ao lado. É cômico, né? Mas na verdade é trágico também. É trágico porque o imparável ele é prisioneiro de sua própria ignorância. Ele é prisioneiro da sua própria arrogância de achar que tudo pode ser superado na marra. E então vem o imbatível. Não é que ele se ache melhor ou superior, nem que seja propriamente dito, mas ele joga um jogo diferente. Ele não está no tabuleiro batendo a cabeça, ele está lá em cima, olhando as coisas de um modo diferente, de uma perspectiva diferente. Ele está olhando a coisa toda como um grande teatro. O imbatível é aquele que sabe que nem todo desafio merece uma resposta. Nem todo insulto merece uma retaliação. A verdade é que ele já aprendeu que bater de frente com o mundo é uma perda de tempo. Sabe por quê? Porque o mundo não está nem aí para você. Ele não se importa quanto você se esforce, o quanto você lute. O mundo vai continuar girando com ou sem a sua batalha insana. O imparável, ele é escravo do movimento. Ele precisa sempre estar na guerra, estar em guerra, estar martelando, sempre lutando com algo, mesmo que esse algo seja apenas o seu reflexo no espelho. É quase patético. Se você para pensar, ele está numa busca incessante por vitória, onde, no final das contas, não há prêmio, não há glória, só um ciclo interminável de esforços vazios. Enquanto isso, o imbatível, ele se senta à margem, ele observa, ele escolhe suas lutas, e escolhe bem as suas lutas. Ele sabe que a verdadeira vitória não é conquistar tudo, mas entender que não precisa de tudo para ser completo. Ele já transcendeu a necessidade de provar qualquer coisa para si mesmo ou para alguém. E o que o imparável faz? Ele ignora totalmente isso. Ele continua sua corrida louca, sem destino, sem propósito. Porque no fundo, ele tem medo. Ele tem medo de parar e perceber que todo o seu movimento foi em vão. Que toda a sua energia foi desperdiçada em uma busca que nunca teve sentido real. Mas ele não pode parar, não é? Porque parar significa encarar o próprio vazio. E o vazio é a única coisa que o imparável não pode derrotar. Veja, o imparável com toda a sua força e determinação é, na verdade, um pobre coitado, preso em uma corrida que ele nunca vai ganhar. Mas o imbatível, ele simplesmente não precisa correr. Ele já ganhou porque ele já entendeu a única verdade que importa, que o jogo não é sobre ser mais forte ou ser mais rápido, muito menos o mais resistente. O jogo é sobre ser o mais consciente, talvez o mais consistente. É sobre saber quando lutar e, mais importante, quando não lutar. O imparável, ele é um mísero fantoche das suas próprias ambições. O imbatível, por outro lado, é o mestre do tabuleiro.